Tribunal do Júri é democracia, é soberania popular, é o povo no poder. Se eu for obrigado a definir essa instituição espetacular, historicamente milenária, tão valiosa, que não se tornou obsoleta, continua absolutamente atual e cada vez mais necessária. Se eu tiver que definir o que é o Tribunal do Júri para vocês, depois de 23 anos de experiência atuando quase que diariamente no júri, eu vou dizer: Tribunal do Júri é povo no poder. E povo no poder, principalmente um dos poderes que é o mais encastelado de todos, que é o Poder Judiciário, que é um poder composto por juízes, desembargadores, ministros, mas que não foram eleitos pelo povo, não são representantes da população. Passaram um concurso técnico bastante difícil, mas não são representantes da população. Nós não votamos neles. E o júri, ele vem para suprir essa lacuna, essa ausência de democracia no Poder Judiciário. Que, como eu disse e repito, e vou sempre dizer, júri é povo no poder. Dentro do Poder Judiciário. Eu vou traçar em linhas gerais a natureza jurídica da instituição do júri, os princípios constitucionais, brevemente passar pelo rito, das duas fases do rito do júri, falar da principal mudança do pacote anticrime do final do ano de 2019, a Lei 13.964 de 2019, e darmos apenas uma breve noção que possa ser útil aos alunos da faculdade, que vão prestar a ordem, que vão prestar provas, que vão prestar concursos futuramente, ou advogar, e que precisam ter uma noção teórica e prática dessa instituição espetacular que é o Tribunal do Júri, que é aquilo que nós pretendemos hoje aqui fazer. Júri. O júri ele é previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Ele está nas garantias individuais. E por que é uma garantia individual o júri? Ele é uma garantia individual de alguém que seja acusado de um crime doloso contra a vida, de que ele vai ser julgado perante os seus pares. Ele não vai ser julgado por um juiz togado, por um juiz concursado. Ele vai ser julgado por um cidadão, assim como ele. Então, uma garantia individual de qualquer pessoa que tenha cometido um crime doloso contra a vida de ser julgado por um cidadão assim como ele. Não vai ser um semideus, não vai ser um juiz concursado, não vai ser um juiz togado, não haverá um pedestal. Haverá uma ligação simbólica e real entre réu e juízes. Cidadão sendo julgado por cidadãos. Essa é uma instituição e é uma face, apenas uma face da moeda. É um direito individual de ser julgado pelos seus pares. Mas não é apenas isso. O Tribunal do Júri é também um direito coletivo de todo e qualquer cidadão de ser juiz, de ser jurado, de julgar as causas, os crimes dolosos contra a vida, de participar do poder político do seu país. Então, a natureza jurídica do júri, ela é dúplice ou dupla. É uma garantia individual de um acusado de um crime doloso contra a vida ser julgado pelos seus pares, mas, ao mesmo tempo, é também um direito coletivo de qualquer cidadão com mais de 18, menos de 70, basta ser honesto, de ser juiz, de ter a possibilidade, em potencial, de ser um juiz. Uma natureza jurídica não se sobressai à outra. E o que diz o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal? Assegura-se a instituição do júri e se elencam alguns princípios constitucionais elementares que devem ser seguidos pelo legislador. Dentre eles, a plenitude de defesa. O Luiz, que é um brilhante advogado no júri, bem sabe disso. A plenitude de defesa é um dos princípios constitucionais do júri. E qual a diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa? Ampla defesa todos nós conhecemos. Ela é válida nos processos criminais e até nos administrativos. Mas existe uma nota diferenciadora entre a plenitude de defesa e a ampla defesa. A ampla defesa, ela permite que o juiz ele tente influenciar, persuadir, ou melhor, que o advogado tente influenciar, persuadir o juiz com argumentos jurídicos. Já a plenitude de defesa dá o direito de o advogado explorar a imaginação, explorar a moral e tentar convencer os jurados, não apenas com argumentos jurídicos, como
inexigibilidade de conduta diversa, excludente de ilicitude de legítima defesa, atipicidade do fato, falta de prova. Não. O advogado, no plenário do júri, tem uma liberdade imensa. Ele pode postular, por exemplo, a absolvição do cliente, do acusado, por clemência, por pena. Ele pode dizer que a sanção a ser imposta a um réu anos depois do fato perdeu o seu sentido de ser, que ele já reconstruiu a sua vida, que ele constituiu família, que ele tem uma profissão e a pena 8, 10 anos depois seria inútil, e mais do que inútil, nociva. Esse é um argumento que, se um advogado falasse para um juiz togado, seria desprezado, esse argumento. Mas pode ser ouvido, auscultado, e pode ser a fonte da decisão de um veredicto do tribunal do júri. Então, essa é a grande nota diferenciadora entre a ampla defesa e a plenitude de defesa. Existe também a competência mínima do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio, o infanticídio, que é matar a gestante durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal, o seu próprio filho, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, e o aborto. Esses são os crimes que devem ser julgados pelo tribunal do júri. Então, existe uma competência mínima do júri. O legislador não pode retirar quaisquer um desses crimes da competência do júri. O legislador poderia até acrescentar novos crimes para serem julgados pelo júri, mas retirar, não. Um outro princípio constitucional também é a soberania dos veredictos, ou seja, o jurado decidiu, está decidido. O tribunal não pode reformar, alterar pelo mérito a decisão dos jurados. A decisão dos jurados, ela é soberana. E, por fim, o sigilo das votações. Os jurados decidem de acordo com o voto secreto. Quando nós votamos para presidente, para governador, para deputado, o nosso voto é secreto. Nós não podemos exibir em quem votamos. Podemos até dizer como votamos depois ou antes, pouco importa. Mas durante o momento sagrado do voto, o voto em si é secreto. E é a mesma sistemática em relação ao tribunal do júri. O voto também dos jurados é secreto. Essa, em linhas gerais, são as características essenciais do tribunal do júri, os chamados princípios constitucionais do júri, e é importante dizer que esses princípios constitucionais do júri, que dão a verdadeira natureza jurídica dessa instituição judiciária, não podem ser alteradas por emenda constitucional. O tribunal do júri e esses princípios constitucionais do júri que informam a instituição são denominadas de cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Não pode existir sequer uma emenda constitucional tendente a abolir a instituição do júri. É cláusula pétrea. Passado essa noção geral a respeito da instituição do júri, a natureza jurídica, os princípios constitucionais, a sua característica de ser cláusula pétrea, vamos definir agora, sob um ponto de vista um pouco mais técnico, sob o ponto de vista processual, qual é o conceito que nós podemos dar ao tribunal do júri. O tribunal do júri, ele é um órgão judiciário de primeira instância, colegiado, heterogêneo, temporário, e que tem competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos. As suas decisões são dotadas de soberania, devem ser mantidas em regra, e são proferidas de maneira secreta. Vamos decompor esse conceito técnico-processual do que é o júri. É um órgão colegiado, porque ele é formado por 25 jurados e um juiz-presidente. Ele é heterogêneo, porque são 25 jurados, são pessoas do povo, e um juiz togado. Ele é temporário, porque ele se constitui para julgar determinada causa e depois ele é dissolvido. As decisões são tomadas por íntima convicção por parte dos jurados, eles não precisam motivar o porquê condenaram, o porquê absolveram, e essas decisões são tomadas de maneira secreta, assim que um jurado não acompanhe o voto dos outros e que a população em geral não tem o direito de acompanhar, no interior daquela sala denominada de sala secreta, onde é proferido o voto, e o voto do jurado, condenando ou absolvendo, é um voto que tem que ser levado em consideração. É dotado de soberania, não pode ser reformado pelo mérito, pelo Tribunal de Justiça. Na verdade, por nenhum tribunal do país, nem que fosse o Pretório Excesso, nem que seja o Supremo Tribunal Federal. Essas são as características, em geral,
o conceito decomposto do tribunal do júri. Vamos falar agora a respeito do rito do júri, previsto no Código de Processo Penal. É o rito mais complexo, mais demorado, mais dispendioso. O rito do júri custa cerca de 4 vezes mais do que um rito comum ordinário, por exemplo, e é um rito duplo. Ele tem uma primeira fase, que é essa fase denominada de juízo da acusação, que vai do recebimento da denúncia até uma decisão que remete o processo a ser julgado pelo júri, ou não. Essa é a primeira fase. E depois tem uma segunda fase, que é chamada de juízo da causa, que é o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. E entre uma fase e outra, existe ainda uma fase intermediária, lindeira, que separa a primeira da segunda fase, que é a fase de preparação do julgamento para o plenário. Vamos analisar, então, a primeira fase agora, que é a fase do juízo da acusação. O juízo da acusação ele se inicia com o oferecimento de uma denúncia. A denúncia segue todas as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precisa narrar o fato com todas as suas circunstâncias, apontar quem é o acusado, arrolar testemunhas, precisa ser descrita em vernáculo e precisa ser compreensível a peça acusatória. Inclusive, isso é muito importante, Luiz, que é da área, que uma denúncia que pura e simplesmente jogue abstratamente uma qualificadora do homicídio, ela é inepta, porque ela precisa apontar concretamente no que consistiu aquela qualificadora. Não basta dizer que o réu agiu, por exemplo, por motivo torpe. Motivo torpe consistente em, tem que apontar no que foi o motivo torpe. Não pode ser uma denúncia abstrata, lacunosa, que uma denúncia dessas, para ser rigor, para ser entendido a rigor, é uma denúncia inepta. Mas muito bem, é oferecida a denúncia, essa denúncia passa ao crivo do juiz. O juiz pode receber ou rejeitar. Para ele rejeitar essa denúncia, ele vai utilizar o artigo 395 do Código de Processo Penal. Ele vai rejeitar quando a denúncia for inepta, quando faltar pressuposto processual, quando faltar condição da ação ou quando não houver justa causa. O mais importante é a justa causa. E o que é a justa causa? É o lastro probatório mínimo que embasa aquela acusação. E esse lastro probatório, ele é trazido pelo trabalho de investigação policial. Então, o correto, muitas vezes não ocorre isso, mas eu digo que deveria acontecer na minha obra. O correto é o juiz verificar se a peça acusatória, se a denúncia, que nada mais é que uma proposta de acusação, se ela se coaduna, se ela é compatível com as provas que foram produzidas no decorrer do inquérito policial. Ou seja, em suma, para ver se aquela acusação, se aquela tese acusatória tem lastro probatório, se tem prova suficiente para alicerçá-la. Em suma, se há ou não justa causa. Recebida a peça acusatória, o réu ele é citado para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias. Nesse prazo da resposta à acusação, o advogado pode arrolar até 8 testemunhas para cada fato. Isso é muito importante de se dizer. Se o réu responder a 2 ou 3 crimes, o réu tem o direito de arrolar 8 testemunhas para cada fato criminoso. Não são 8 testemunhas para os 3 fatos criminosos, que poderia prejudicar a ampla defesa. A mesma coisa em relação ao Ministério Público. Se ele ofereceu denúncia por 3 crimes, por exemplo, um estupro, um homicídio, uma ocultação, destruição de cadáver, ele pode arrolar 8 testemunhas para cada fato criminoso, o promotor e também o defensor. O defensor ofereceu a resposta à acusação, arrolou as testemunhas, requereu diligências. Primeiro passo do juiz vai ser designar uma audiência de instrução, debates e julgamento. E qual vai ser a ordem da produção dessa prova em audiência? Em primeiro lugar, vai ser ouvida a vítima, evidentemente no caso de tentativa de homicídio. Depois, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interrogatório do acusado. É o último ato probatório, porque o réu, depois de produzida toda a prova, ele vai ter um panorama probatório para poder se manifestar da melhor maneira possível, da maneira que melhor atenda o seu direito à autodefesa. Ele já viu a prova sendo produzida e agora ele tem condições de se manifestar e apresentar a versão dele ao juiz. Encerrada a prova oral, passa-se, então, aos debates. A acusação tem 20 minutos para se manifestar, a defesa mais 20, e aí, então, o juiz vai proferir a sua decisão. Até esse ponto que eu falei para vocês, da primeira fase do rito do júri, é idêntico
praticamente idêntico ao rito comum ordinário. Só há uma pequena diferença. No rito do júri, depois de oferecida a resposta à acusação por parte da defesa, se nessa resposta à acusação a defesa sustentar preliminares ou juntar documentos, o Ministério Público pode se manifestar em réplica. É o denominado artigo 409 do Código de Processo Penal. Essa previsão não existe no rito comum ordinário, só existe no rito do júri. Então, essa é a primeira e única nota diferenciadora entre o rito comum ordinário e o rito do júri. Até aqui é praticamente idêntico. Agora vamos às grandes diferenças do encerramento da primeira fase do rito do júri. Agora sim, nós temos 4 decisões possíveis: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Pronúncia: há provas suficientes de materialidade delitiva, de existência material no mundo da vida da infração penal e indícios suficientes de autoria. O juiz, então, ele pronuncia. E o que é pronunciar? O juiz remete o processo para ser julgado pelo júri. Então, dá para perceber que essa primeira fase do rito do júri, ela tem uma função de verdadeiro filtro probatório procedimental. É joeirar, é separar o joio do trigo. O que é prova suficiente? Se houver, remeto para o júri. Se não houver, encerro por aqui. Então, a pronúncia tem prova suficiente de autoria e de materialidade delitiva. E é importante dizer, essa prova tem que ter sido produzida em juízo, no fórum. Não pode ser prova do inquérito policial. Inclusive, eu fiquei muito satisfeito que uma das últimas decisões do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o decano, que recentemente se aposentou, ele citou a nossa obra em que nós sustentamos justamente essa tese, que para o juiz estar legitimado a pronunciar um réu, ou seja, remeter um processo para que o réu seja julgado pelo júri, é preciso que haja provas em juízo, no fórum. Não basta que existam provas de inquérito policial. E eu falo isso e ressalto muito isso por um motivo muito simples. Quem tem experiência no júri sabe que no plenário do júri tudo pode acontecer. Um réu em que não haja provas contra ele, mas se ele tiver algum antecedente, ou se ele for antipático, ou se ele for arrogante, ou se ele se comportar de uma maneira indevida no dia do julgamento em plenário, ele pode ser condenado, mesmo sem fundamento, até porque o jurado ele decide por íntima convicção. Então, o juiz-presidente tem que ser consciente dessa responsabilidade, que pode tudo acontecer no plenário do júri, inclusive injustiças, não é a regra, muito pelo contrário, mas pode acontecer. E eu já vi acontecer, de um lado ou de outro. Em 23 anos, eu já vi acontecer. 23 anos de experiência do júri, eu já vi acontecer. Então, a função do juiz é, vamos separar, vamos exercer um filtro, vamos exercer uma censura. E para isso que serve a pronúncia. O oposto da pronúncia é a chamada impronúncia. Quando o juiz verifica que não tem indício suficiente de autoria. Pode ser que o réu tenha cometido o crime, pode ser que o réu não tenha cometido o crime, as provas não são suficientes, as provas não são sérias, ou, numa palavra só, as provas não convenceram o juiz. E eu escrevo isso na minha obra. Se o juiz analisa um processo e ele está na dúvida se ele vai mandar o processo para a júri ou não, e ele começa a exercer a sua imaginação e pensa, se eu fosse juiz desse caso, se eu fosse um jurado, se eu decidisse o mérito, eu condenaria esse réu? Se ele responder para si mesmo, num diálogo íntimo, se ele responder para si mesmo, jamais condenaria, seria um absurdo essa condenação, seria uma condenação pornográfica, ele deve impronunciar. Agora, se ele analisar a prova e verificar, eu condenaria. Ou então a prova é controvertida, poderia condenar, poderia absolver. Bom, nesse caso, eu remeto o processo para ser julgado pelo júri. Então, percebemos a diferença entre a pronúncia e impronúncia. São duas faces de uma mesma moeda. Depois nós temos uma terceira decisão, que é a desclassificação. O juiz verifica que o réu teria cometido um crime, mas não é um crime doloso contra a vida. É, por exemplo, um crime de lesão corporal, ou lesão corporal seguida de morte. Não é um crime próprio doloso contra a vida. Nesse caso, o juiz desclassifica a infração, sai da esfera dos crimes dolosos contra a vida, praticados com intenção contra a vida de alguém, e vai para
outra espécie de crime, geralmente lesão corporal, e o juiz, então, remete o processo para o juiz de uma vara criminal. Essa é a terceira possibilidade. E, por fim, a quarta possibilidade, que é a possibilidade da absolução sumária. O juiz verifica que o fato não existiu, o fato materialmente não aconteceu. Então, o réu foi acusado de um homicídio consumado e ocultação de cadáver, coisa que já aconteceu, por sinal. O réu foi acusado de homicídio consumado, ocultação de cadáver, foi processado e, no decorrer da primeira fase do rito do júri, a vítima é encontrada viva, leve e saltitante. Nesse caso, está comprovado que não houve materialmente o fato. Não existiu. Nesse é caso, então, de absolução sumária, né? Não teria sentido nós remetermos um processo desse para ser julgado pelo júri. Absolução sumária porque o fato não existiu. Segunda possibilidade, está demonstrado que o réu não é o autor ou o partícipe do fato. Está demonstrado. Terceira possibilidade, o fato é atípico. Agora vocês vão me perguntar, Valfredo, como é que é possível um homicídio ser atípico? Como é que é possível um juiz absolver sumariamente, na primeira fase do rito, do júri, alguém que teria tentado matar alguém ou matado alguém, e entendeu o juiz que o fato é atípico? Eu vislumbro duas, na verdade, possibilidades. Vejam, se eu tento matar alguém com uma arma de fogo, e eu descarrego essa arma, só que não sai nenhum cartucho. No momento se desconfia que a arma tivesse 1 ou 2 cartuchos a menos, então aqueles 2 tiros que eu dei, eu só não consumo o crime, realmente porque circunstâncias alheias à vontade do agente, do autor, porque quando ele tentou atirar, as balas não saíram, porque teve um defeito na arma. Depois se comprova, através de laudo pericial, isso já aconteceu comigo, se comprova pelo laudo pericial que aquela arma ela era impossível de se efetuar disparos com ela. Ela tinha um mecanismo de funcionamento absolutamente inapto. Eu poderia passar anos premindo o gatilho e nunca sairia de lá um projétil. Ora, numa situação como essa, tem que se reconhecer o crime impossível do artigo 17 do Código Penal, por ineficácia absoluta do meio empregado, a arma de fogo. Essa é uma hipótese que, portanto, o juiz poderia absolver sumariamente por atipicidade da conduta, porque o crime impossível não é conduta atípica. Outra possibilidade, que também já aconteceu comigo, e vejam que a prática e a teoria elas vão se complementando, porque o livro que eu escrevi, está indo aí para a 7ª edição, ele é um livro que eu não escrevi num laboratório, fazendo teste com cobaias em ratinhos. É um livro que eu vivi fora do meu gabinete, fora da minha casa, eu vivi no plenário, em contato com milhares e milhares de jurados, com centenas de amigos advogados, com juízes, com policiais, com familiares de vítima, com familiares de réu. Então, essa experiência toda, essa prática, que eu tento trazer para a minha escrita e para a minha vida teórica acadêmica, que eu penso que é bastante importante. Olha, por mais que imaginação que eu tivesse, eu não saberia escrever talvez 1/3 do que eu escrevi no meu livro, se eu não tivesse aprendido com a experiência. E o segundo caso que eu vou dizer agora, que já aconteceu comigo também, era um caso de homicídio que várias pessoas feriram facadas contra a vítima numa briga de futebol. Foram várias facadas, se sabe quem deu a primeira facada, a segunda e o terceiro. Eu estudo, gosto muito de estudar medicina legal, e eu consegui verificar que, pela ordem das facadas que foram desferidas, pelo primeiro réu, segundo réu e o terceiro réu, quando ele esfaqueou a vítima, ele não esfaqueou mais uma vítima viva, ele esfaqueou um cadáver. A vítima já estava morta. Então, é o típico caso de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto material. Porque só há uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado, se a vítima estiver viva. Se a vítima já estiver morta, quando você desferiu o ataque, quando o réu, o agente, desferiu o ataque contra a vítima, isso é fato atípico. Por quê? Impropriedade absoluta do objeto material. Aliás, uma coisa eu aprendi muito com a experiência de vida no júri, experiência de vida
e de morte. É que a medicina legal, a criminalística, elas são fundamentais para quem atua no júri. Eu tenho vários livros de medicina legal, eu leio e releio, alguns até em outras línguas, tento me aprofundar, tenho amizade com médicos legistas e, sobretudo, uma experiência de vida que me marcou para sempre, que foi a experiência de poder comparecer em diversos institutos médicos legais, principalmente lá na cidade de Praia Grande, que foi a minha comarca do coração durante 10 anos no litoral de São Paulo e também no IML aqui de São Paulo, e eu acompanhei, presenciei vários laudos necroscópicos, os chamados laudos cadavéricos. Então você começa a entender o orifício de entrada, o orifício de saída, o trajeto de um projétil no corpo humano, uma hemorragia, começa a verificar os órgãos, começa a verificar o que é uma lesão contusa, uma lesão perfurante, uma lesão cortante, e assim por diante. E esse conhecimento prático, junto com a teoria, facilita muito o trabalho de você destrinchar um laudo cadavérico quando vem naquela linguagem médica inacessível, que quem não tem a experiência lendo os livros técnicos necessários ou a experiência de campo, que é acompanhar o laudo cadavérico, vai simplesmente tentar ler aquilo e vai ser grego para ele. E, às vezes, a questão da inocência ou da culpa do réu está num laudo necroscópico ou num laudo de local. Por exemplo, uma mancha de sangue, numa vez de um caso concreto que eu utilizei, eu lembro que a vítima estava, quando foi atingida, sentada no sofá, e havia manchas de sangue que decorriam e escorriam pelo pescoço, caíam na cintura, mas não atingiam o pé. Aí eu consegui, através de um trabalho técnico, vários livros sobre mancha de sangue, consegui comprovar que essa vítima foi atingida quando estava sentada de costas e foi atingida de surpresa pelo réu. Então eu sustentei, e os jurados acolheram, uma qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, num processo que não tinha uma testemunha. Só tinha um laudo necroscópico e um laudo de local. Porque um laudo bem feito é um laudo que seja bem redigido, que seja técnico, mas também que nós tenhamos a capacidade de compreender a linguagem dele. Um laudo bem feito é a testemunha que pode valer num processo até sem testemunhas. Então, eu sempre ressalto a importância do conhecimento da medicina legal para quem quer atuar com eficácia no júri. E, por fim, as últimas hipóteses da absolvição sumária, nós temos as causas excludentes de ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, ou então as causas de isenção de pena, como, por exemplo, coação moral irresistível. Essas hipóteses todas de absolvição sumária, para que o juiz possa reconhecer e absolver sumariamente uma decisão dessas, transita em julgado materialmente, faz a chamada coisa soberanamente julgada. Para que o juiz esteja autorizado a tomar essas decisões, é necessário que haja uma prova substanciosa produzida em juízo. Não é uma prova controversa, não é uma prova contraditória, não é um indício aqui ou acolá. Precisa ter uma prova substanciosa. Existida essa prova substanciosa, aí sim o juiz está autorizado a absolver sumariamente. E por que é necessária essa prova substanciosa? Porque se não houver, se o juiz estiver em dúvida, pode ser que seja culpado, pode ser que não seja, o juiz impronuncia, não tem problema nenhum. Não é pecado, não é desdouro nenhum o juiz impronunciar se não houver prova no processo. Agora, se a prova for razoável, pronuncia, e se houver prova que o réu não cometeu crime, absolve sumariamente. Vamos lá. Da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Da impronúncia, cabe recurso de apelação. Da desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Da absolvição sumária, cabe recurso de apelação. Houve os recursos, o tribunal se debruçou sobre a matéria, referendou, chancelou a pronúncia. A pronúncia precluiu. Então, o réu efetivamente vai ser levado a julgamento pelo júri. Agora vamos iniciar uma etapa intermediária entre a primeira fase e a segunda fase. O réu vai a julgamento pelo júri. Abre vista para a acusação e para a defesa se manifestarem na chamada fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. A acusação e a defesa podem arrolar até 5 testemunhas para cada fato criminoso e requerer diligências que vão ser determinadas pelo juiz presidente,
devem ser encartadas ao processo e aí sim se realiza o julgamento pelo júri. Então, como é que as partes vão se municiar para atuar no júri? Vamos arrolar cinco testemunhas, vamos requerer diligências, o juiz vai determinar as diligências, o processo vai ser instruído, o juiz vai juntar um relatório escrito do processo, que vai ser lido pelos jurados quando iniciar o julgamento pelo júri. Essa é a fase preparatória bastante singela do julgamento pelo júri. Ultrapassamos a fase preparatória do julgamento pelo júri, vamos para a parte mais interessante, que é o julgamento em plenário. Como é que começa o julgamento em plenário? O tribunal do júri, nós já dissemos, ele é formado por 25 jurados e um juiz-presidente. Para iniciar o julgamento pelo júri, é necessário que compareçam pelo menos 15 jurados. É o quórum mínimo necessário. Menos de 15 não começa o julgamento pelo júri. Então, compareceram 15 jurados, está o advogado, está o promotor, está o réu. No caso de réu preso, é obrigação que ele seja requisitado, seja trazido ao julgamento pelo plenário. Agora, o réu preso, ele pode optar por subscrever uma petição por escrito com o seu advogado, dizendo que ele não quer comparecer a seu julgamento pelo júri. É um direito que o réu preso tem. E eu, no meu livro, eu saliento que não apenas é um direito do réu preso, mas também é um direito do réu solto. Se eu sou réu solto, eu quero exercer minha ampla defesa comparecendo ou não ao plenário. Eu posso perfeitamente escrever uma petição, assinar junto com o meu advogado, dizendo eu dispenso o meu comparecimento em plenário. Meu advogado me representa em plenário. Então, é um direito que o réu solto também tem. Compareceram as partes. Existem pelo menos 15 jurados. Vamos agora proceder ao sorteio dos jurados. São sorteados de uma urna. Uma urna é um instrumento bastante antiquado, quem faz júri sabe, é de madeira, ela roda, é algo do século passado. Acredito que Rui Barbosa deve ter feito júris com algo semelhante a isso, se é que na época dele não tinha algo um pouco mais moderno. Mas é isso. Ela roda, né? Nessa época de processo digital, é algo até curioso nós acompanharmos aquela roda de uma urna. E o jurado, e o juiz-presidente, ele vai lá e sorteia cada cédula fechada com o nome do jurado. Cada uma das partes, primeiro a defesa, depois a acusação, tem direito de recusar até 3 jurados imotivadamente. São as chamadas recusas imotivadas ou recusas peremptórias. Eu não preciso justificar. Eu não fui com a cara daquele jurado. Eu senti que aquele jurado... O Luiz sentiu que aquele jurado tem uma tendência de querer condenar. Ele vai querer condenar o meu cliente. Eu vou negar, eu vou recusar o jurado e não preciso justificar o porquê. O importante dizer é que são 3 recusas para cada réu. Então, cada réu tem o direito de recusar até 3 jurados, imotivadamente. Vamos lá. Recusou, aceitou, o conselho de sentença vai aos poucos sendo montado. E qual a diferença entre o tribunal do júri e o conselho de sentença? O tribunal do júri é formado por 25 jurados e um juiz-presidente. Quando começa a ter o sorteio, vão sobrar 7 jurados, que é o chamado conselho de sentença, que são os jurados que efetivamente vão julgar a causa, vão condenar ou vão absolver o réu. Vão sobrar 7 jurados, que é o conselho de sentença, e o juiz-presidente. É assim que vai ser formado. Formamos o conselho de sentença, foram escolhidos os 7 jurados. Vamos passar, então, para o compromisso dos jurados, que é o antigo juramento. Antigamente, os jurados, o próprio nome diz, eles juravam perante Deus julgarem com isenção, com imparcialidade aquele acusado. Hoje, os jurados, eles não mais juram. Eles prestam um compromisso de julgar de acordo com os ditames da justiça e com imparcialidade o réu. Então, cada um dos jurados é convocado pelo juiz, normalmente eles se levantam e dizem, assim o prometo, cada um dos 7. E, olha, há coisas incríveis. E um júri que eu atuei o ano passado, houve um jurado que disse o seguinte, eu me recuso a ser jurado. Isso depois de ter sido sorteado, no momento do compromisso. Eu me recuso a ser jurado. Eu não acredito na justiça. Eu não acredito que os homens possam julgar os outros homens. E ele se recusou a prestar o compromisso. O júri, evidentemente, não pôde ser realizado, foi dissolvido o conselho de sentença e ele foi afastado
do plenário. Então, já aconteceu comigo, é algo que, infelizmente, é algo inusitado, mas que pode acontecer. E com o júri, por mais preparado que você esteja, por mais livros que você tenha lido, por mais tarimbado, por mais calejado até que você seja como profissional, sempre o promotor, sempre o defensor vão ser surpreendidos com algo absolutamente inusitado que pode acontecer em plenário. Os jurados prestam compromisso, e imediatamente depois o juiz entrega para cada jurado uma cópia da pronúncia e da decisão que confirmou aquela pronúncia e uma cópia do relatório do processo que foi subscrito pelo próprio juiz-presidente. Então o jurado, e é importante que o juiz, ele dê um pouco de tempo para o jurado ler aquela pronúncia, aquele relatório, aquele acórdão que manteve a decisão de pronúncia. Dê um pouco de tempo para o jurado. Não vá logo o juiz-presidente, que está com pressa, querer iniciar o mais rápido possível, de maneira atabalhoada, o julgamento pelo júri. Vejam, o jurado é um homem conformado. Ele não está lá por prazer, ele não está lá por vocação, ele não prestou concurso para ser juiz. Ele foi convocado, quase que por força de laço, para ser juiz de uma hora para outra. Não era um sonho da vida dele. Então precisa ir com calma, ele é um leigo no assunto, ele precisa aos poucos dominar a dinâmica ritualística e, sobretudo, os fatos. Ele é virgem de fatos, ele não conhecia nada do processo até então. Ele está conhecendo naquele instante. Então precisa dar um pouquinho de tempo para jurados tomarem em pé do que se trata o caso que eles vão decidir. Porque em pouco tempo eles vão estar numa sala secreta decidindo a vida de alguém. Então, o juiz precisa ter essa consciência. Os jurados leram o relatório, leram a pronúncia, que foi aquela decisão que remeteu o réu para ser julgado pelo júri. Vamos iniciar, então, a instrução em plenário. Qual que é a instrução? Qual é a ordem da instrução em plenário? É a mesma ordem da audiência da primeira fase. Ouvir a vítima, se for o caso, tentativa de homicídio, óbvio, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos e interrogatório do acusado. Essa é a ordem. Mas tem um diferencial também, muito importante. Em relação ao rito do júri, as partes elas podem fazer, o promotor e a defesa podem fazer perguntas diretamente à testemunha, sem ser por intermédio do juiz-presidente. Então, se eu sou promotor, eu faço uma pergunta para uma testemunha de acusação, é a chamada direct examination. Eu faço diretamente para a minha testemunha. Se eu faço uma pergunta para a testemunha da defesa, é a chamada cross-examination. Mas sempre as perguntas são diretas à testemunha. E a mesma coisa em relação ao réu no interrogatório. As partes perguntam diretamente ao acusado. E os jurados? Os jurados perguntam também diretamente à testemunha? Não. Os jurados, eles perguntam sempre por intermédio do juiz-presidente. A maior parte dos juízes presidentes toma cautela de não permitir que o jurado formule a pergunta dele oralmente. Porque, como ele é leigo, ele pode fazer uma pergunta tendenciosa que demonstra uma eventual simpatia ou antipatia pela tese da acusação ou pela tese da defesa. Os juízes, eles têm a boa cautela de requerer ao jurado que faça a pergunta por escrito, em papel. É entregue essa pergunta por escrito, por um papel, ao juiz-presidente, e o juiz-presidente dá uma reformulada para não transparecer o voto do jurado e formula a indagação à testemunha. É assim que a boa cautela recomenda que se proceda. Terminou o interrogatório do réu, vamos agora para os debates. Vamos para os debates. Normalmente, um réu só, 1h30 a acusação falando, fala inicial, 1h30 a defesa falando, réplica da acusação, 1 hora, tréplica da defesa, 1 hora. Parece bastante tempo. É que vocês não ouviram agora em relação a 2 réus. 2 réus, como é que funciona? 2 ou mais réus. Fala inicial da acusação, 2h30. Fala da defesa, 2h30. Réplica da acusação, mais 2 horas. Tréplica da defesa, mais 2 horas. Eu recomendo que nenhum tribuno esgote o tempo. Porque, certo que, esgotando o tempo, você vai também, fatalmente, esgotar a paciência de quem te ouve. Nós estamos, hoje em dia, numa linguagem de mídias sociais, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. A linguagem, hoje em dia, é extremamente expedita. As pessoas demandam objetividade e rapidez, na medida do possível, é claro. Então, quanto mais objetivo
puder ser no seu discurso, melhor. É a chamada o discurso, a oratória essencialista. Vamos dizer o absoluto necessário. Como dizia o grande orador romano Cícero, é importante, e essa é uma recomendação que já passaram-se 2000 anos e continua absolutamente em vigor e plena valia. O orador, ele tem que falar de pé para ser visto, tem que falar alto para ser ouvido, e tem que falar rápido e breve para ser aplaudido. Então, essa continua sendo a regra de todo e qualquer orador no júri. Seguindo essas normas gerais dos debates, existe o aparte. O aparte ele pode ser o consentido, o aparte de praxe, em que um aparteia e o orador que está com a palavra concede o aparte, ou então pode ter o chamado aparte regulamentar, em que o orador está com a palavra, o adversário pede um aparte, quem está com a palavra não concede o aparte, e então esse aparteante que quer interromper quem está com a palavra pede ao juiz-presidente para que possa apartear. O juiz-presidente concede esse direito ao aparte, é concedido por um certo período de tempo, e esse tempo é acrescido ao tempo do orador que foi interrompido. Isso é chamado aparte regulamentar. Encerramos os debates, vamos para a sala secreta. Sala secreta, vão 7 jurados, vão o oficial de justiça, o juiz-presidente, claro, o defensor e o promotor. E lá na sala secreta vão ser lidos aos jurados os quesitos, que formam o chamado questionário. E o que é o questionário? Questionário são perguntas por escrito, bastante objetivas, que devem ser respondidas pelos jurados apenas com um voto sim ou com um voto não. Uma cédula fechada, sim ou não. E esses quesitos, eles vão decidir a sorte do acusado. Se o acusado vai ser absolvido, se o acusado vai ser condenado, ou se a infração vai ser desclassificada para outro crime que não um doloso contra a vida. Eu vou fazer uma síntese bem simples, talvez até simplória, de como é a ordem dos quesitos, das perguntas que são formuladas pelo juiz-presidente aos jurados, na sala secreta. É a ordem do artigo 483 do Código de Processo Penal. A primeira pergunta é a materialidade delitiva. A vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame necroscópico que lhe causaram a morte? Essa é a pergunta da materialidade delitiva. Depois, a segunda pergunta vai ser: o réu desferiu facadas contra a vítima que ocasionaram as lesões acima descritas? Essa segunda pergunta indaga a autoria. A terceira pergunta vai ser: o jurado absolve o acusado? Essa terceira pergunta é o quesito genérico de absolvição. O jurado pode absolver por qualquer fundamento. Ele pode absolver porque, na concepção dele, o réu agiu em legítima defesa, ou estado de necessidade, ou inexigibilidade de conduta diversa, ou porque ficou com peninha do réu, ou por clemência, por qualquer fundamento. Esse é o quesito amplo absolutório. Depois disso, são indagadas as causas de redução de pena, sobretudo no caso do homicídio, o homicídio privilegiado. Depois, as circunstâncias qualificadoras, o feminicídio, o motivo torpe, o recurso que dificultou a defesa da vítima. E, por final, as causas de aumento de pena. Essa é a ordem geral dos quesitos do artigo 483 do Código de Processo Penal. Eu simplifiquei demais. Esse tema é tão complexo que, para vocês terem uma ideia, eu redigi mais de 100 modelos de quesitos, com mais de 240 páginas, tentando apontar todas as teses possíveis que podem ser alegadas através dos quesitos na sala secreta. É uma parte considerável do meu livro, justamente para apontar todas as questões processuais que podem surgir. Mas, no geral, vocês tendo a noção da sistemática essencial de como funcionam os quesitos, já é o suficiente para se entender o rito do júri. São proferidos os votos. Se o jurado nega a materialidade, o réu está absolvido. Se o jurado nega a autoria, o réu está absolvido. Se o jurado vota sim à tese absolutória, o jurado está absolvido. Se está absolvido, se estiver preso, sai imediatamente solto. Agora vamos ver a hipótese de condenação.
réu é condenado. E agora eu vou falar para vocês uma novidade, a mais importante do júri dos últimos anos, talvez das últimas décadas. Mudança do pacote anticrime. Artigo 491, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, que fala da execução provisória da pena. O réu solto comparece a plenário do julgamento pelo júri. Ele é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Antigamente, antes do pacote anticrime, o réu solto ele podia ter sido condenado a uma pena de 100 anos. Se não houvesse motivo para prisão preventiva, ele saía solto. Livre, leve, solto, belo e pimpão. Nada acontecia com ele. Ele não foi decretada a prisão preventiva. Pouco importa a pena, a magnitude da pena. Hoje em dia, isso mudou. Réu solto, é levado a julgamento pelo júri. Solto. Não tem motivo nenhum para prendê-lo preventivamente. Ele é condenado em plenário a uma pena igual ou superior a 15 anos. Qual é a regra hoje em dia? Prende em plenário. Já inicia a execução da pena naquele instante mesmo. Chamada execução provisória da pena em plenário. Essa é a regra. Mas há exceções. Se o juiz-presidente verificar que houve uma nulidade que pode invalidar aquele processo, ou então, se o juiz-presidente verificar que a decisão condenatória dos jurados foi absurda, aberrante, se não tinha prova nenhuma para condenar, e mesmo assim eles condenaram, nessas duas hipóteses, de decisão absurda dos jurados no mérito, ou de nulidade, o juiz pode conceder um efeito suspensivo à apelação da defesa, impedindo que o acusado seja preso em plenário. Eu defino, inclusive, essa possibilidade de conceder efeito suspensivo ao recurso da defesa como uma verdadeira cautelar que pode ser concedida pelo juiz-presidente. E nada mais justo. Se o juiz-presidente verifica que se ele prendeu o réu hoje, em plenário, daqui 6 meses, 8 meses, o tribunal muito provavelmente vai anular aquele veredicto porque havia uma nulidade absoluta no rito do júri. Ou então porque a decisão dos jurados foi absolutamente injusta, absurda, não lastreada em nenhuma prova. Por que ele vai determinar a prisão de alguém que vai cumprir uma pena durante meses, talvez anos, inútil e injustamente? Justamente para isso que o juiz-presidente, vislumbrando o que pode acontecer, o chamado periculum in mora, o perigo na demora do julgamento do recurso, justamente para isso que a lei abre a possibilidade de o juiz-presidente conceder efeito suspensivo a essa apelação da defesa. Essa é a maior modificação que houve no rito do júri com o pacote anticrime. Agora, vamos discutir rapidamente, eu não quero mais tomar o tempo de vocês, a respeito da constitucionalidade ou não dessa mudança legislativa. Há um entendimento que essa mudança legislativa ela é inconstitucional por violar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que trata da presunção de inocência. A presunção de inocência ela se estabelece para todo e qualquer réu que não pode ser considerado culpado, logo não pode ser preso, enquanto não transitar em julgado a condenação, ou seja, depois de escoarem todos os recursos possíveis e imagináveis. Ora, quando se permite que um réu inicie o cumprimento da pena, tendo sido condenado em primeira instância pelo tribunal do júri, estaria, em tese, se violando o princípio da presunção de inocência. Essa é uma posição. E é uma característica do livro, Luiz, que acompanha o meu livro já faz algumas décadas, eu sempre coloco todas as posições democraticamente, imparcialmente, para que o leitor forme a sua convicção pela sua própria intelecção, pela sua própria convicção. Eu não fico doutrinando, eu não faço proselitismo, eu não fico induzindo, ou então, o que é muito desonesto intelectualmente, eu não apenas apresento a minha versão e esqueço as demais, eu apresento todas as posições. Essa, então, é a primeira posição, no sentido de que essa execução provisória da pena violaria a Constituição. Existe uma segunda posição, não se sabe ainda qual vai ser a posição definitiva do Supremo a respeito da questão. Existe uma segunda posição dizendo o seguinte: não, essa execução provisória da pena ela não é inconstitucional, porque a soberania dos veredictos nada mais é que uma soberania popular. Quando nós votamos os nossos representantes eleitos, nós votamos e temos o direito de que aquele representante eleito por nós tome posse. E depois de tomar posse, nós temos direito que aquele representante que
que foi eleito por nós, não seja deposto sem um motivo relevante. É um respeito à democracia. Então, quando o jurado exerce o direito ao voto, condenando, esse voto popular, esse voto soberano, nada mais é que a soberania popular, e a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, o jurado, se ele decide e ele representa o povo, essa decisão tem que ser cumprida de imediato. Essas são as duas posições que nós temos a respeito do assunto. Eu não quero mais cansá-los, eu agradeço de antemão a paciência de vocês, me manifesto em relação aos professores, em relação aos alunos, e muito especialmente em relação aos alunos que vão trabalhar, vão se formar, vão prestar a prova da OAB, que virou verdadeiramente um concurso público, já não é mais uma prova pura e simplesmente singela, está cada vez mais complexa. É um concurso público que se tem 2 vezes por ano e que precisa se preparar muito. E, de fato, em todas as matérias. Em relação ao processo penal, muito em especial, existe uma predileção pela OAB de indagar a respeito do rito do júri. Então, um rito que merece, de fato, a atenção de vocês. Uma coisa importante também, que eu devo dizer, o Tribunal do Júri parece uma coisa muito etérea, uma coisa de apaixonados, de gente que vive nas nuvens, de gente que vive afastado da realidade. Mas o Tribunal do Júri é a nossa casa porque é a nossa realidade. Vejam, hoje mesmo, no jornal, a Folha de São Paulo, eu li uma reportagem que eu fiquei embasbacado. Que a Alemanha está preocupada com a quantidade muito grande de crimes violentos que estão sendo cometidos no país no ano passado. Aí eu fui ler a quantidade de crimes violentos, de homicídios, muito especialmente de homicídios, que foram cometidos na Alemanha no ano passado. Foram 11 homicídios consumados, 11, e 13 homicídios tentados. No Brasil, a média anual são de 60 mil homicídios por ano. Nos últimos 40 anos, 1 milhão de pessoas no Brasil morreram assassinadas. Se a população, se o cidadão não se preocupar e não valorizar o Tribunal do Júri, que nada mais é do que valorizar a vida, quem é que vai valorizar a nossa vida? São 60 mil irmãos, são 60 mil cidadãos, são 60 mil brasileiros. O Tribunal do Júri não é um tribunal da fantasia, não é o tribunal dos apaixonados, não é o tribunal apenas dos poetas incorrigíveis, dos idealistas não pragmáticos. O Tribunal do Júri é o tribunal da vida, é o tribunal da nossa realidade, é o tribunal da nossa nação. Temos que tomar com as mãos esse tribunal. Esse tribunal é nosso, é a nossa democracia, é o nosso poder, são os nossos problemas. Não é o senador, não é o deputado com seus 70 ou 50 senadores, somos nós, cidadãos comuns. Somos nós que assumimos lá o poder, somos nós lá que decidimos quem é condenado, quem é absolvido. Nós damos a última palavra. E, por fim, eu só quero relembrar uma frase do Theodore Roosevelt, o ex-presidente norte-americano, que toda vez que eu estou no plenário, e o Luiz bem ressaltou, o plenário é desgastante. Há um desgaste emocional, há um desgaste mental, eu vou dizer, até um desgaste físico muito grande. Mas toda vez que eu estou lá no Tribunal do Júri, que eu estou na arena, eu lembro dessa frase do Theodore Roosevelt, essa colocação do Theodore Roosevelt, que ele diz o seguinte, que não basta e não é importante aquela pessoa que simplesmente aponta o dedo e critica quem está na arena, como deve lutar, o que poderia ter feito, o que deveria ter deixado de fazer. É fácil estar na arena acompanhando a luta. O verdadeiro valor está para quem está localizado dentro da arena. Com sangue, com suor, com lágrimas, com poeira no rosto, lutando. Ele pode ganhar e o momento de vencer-se no Tribunal do Júri é um momento idílico, é um momento deslumbrante, é um momento glorioso, mas também ele pode ter a ingrata satisfação de ver uma tese sua vencida. Mas o que importa? Que ele vença ou que ele perca. Que ele seja levado ao pináculo da glória ou que ele vá para o cadafalso da derrota, da inglória e do fracasso. O que importa? Mas ele tentou, ele lutou. E essa satisfação de ter lutado,
de não ter resumido a vida a um deserto de cálculos frios e impessoais, mas pelo contrário, de ter colocado a peito, de ter lutado, de ter tentado fazer valer a sua tese de justiça, isso nos coloca, mesmo que perdedores, no final das contas, vencedores. E é isso que vale, é isso que eu quero passar para vocês. Se alguma coisa restar dessas pálidas palavras que eu disse para vocês, se alguma coisa restar na alma de vocês, que seja isso. Vão, compareçam, lutem na arena. Essa satisfação, em outras áreas do direito, muito dificilmente vocês terão. É uma satisfação inigualável, insuperável.